Oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Aí a professora Paula Regina chegando na área e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de língua portuguesa com mais uma classe gramatical de palavras. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes. Como vocês sabem, nós estamos fazendo aqui parte de um ciclo de revisões para que a gente possa iniciar 2021 agora, já no próximo mês, no mês de abril, né? E aí você sabe muito bem que a gente já relembrou aqui ao longo desse tempo algumas classes de palavras muito importantes, como os substantivos, os artigos, os numerais, os adjetivos. Já vimos também a classe gramatical dos verbos e agora nós vamos ver uma nova classe gramatical chamada pronomes. Isso mesmo. Então vem comigo porque a aula sobre pronomes já começou. Antes de a gente prosseguir para o conceito do que de fato são os pronomes, eu queria que você pudesse refletir comigo sobre essa palavra, pronomes. O que será que essa palavra significa ou lhe traz aí à sua mente, à sua memória? Alguém pode dizer? Muito bem. Se você aí do outro lado pensou, pronomes deve ser uma palavra que tem a ver com nomes. Muito bem, você está vendo aqui que dentro dessa palavra é muito clara essa outra palavra aqui, nomes. E aí, galerinha, a gente já estudou alguma classe gramatical que tem a ver com nomes? Com certeza você aí já está falando. Claro, professora, foi a primeira classe gramatical. A gente aprendeu aqui que os substantivos é a classe gramatical que serve para nomear os seres, ou seja, os substantivos significa toda e qualquer palavra, né, que representa um nome, tá certo, pessoal? Então, foi nome, a gente chama de substantivo. E aí você pode estar se perguntando o que é que pronomes tem a ver com substantivo? Muito bem, pessoal, assim a gente já começa a trabalhar muito bem com esse conteúdo. Realmente há uma relação entre pronomes e os nomes, ou seja, e os substantivos, tá bom? A gente pode falar aqui, inclusive, o pronome, ele pode ser chamado, inclusive, de um pós-nome, ou seja, ele vem, muitas vezes, após o uso de um nome. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Calminha que a gente já vai compreender. Vamos lá, então. Veja aqui, pessoal, olha, o que vai ser o pronome? O pronome, não esqueça que você não pode esquecer mais na sua vida, tá? Quando alguém falar em pronome, você vai dizer, olha, aprendi com a professora Paula para nunca mais esquecer. Pronome tem a ver com nome, é uma palavra, sim. Olha aqui para que ela serve. Ela serve para substituir. Ou ela também pode, no lugar de substituir, acompanhar. Substituir ou acompanhar o que, pessoal? Olha aqui a resposta. Os substantivos, ou seja, os nomes. Tá vendo por que pronome tem a ver com substantivo? Por que pronome tem a ver com nome? Vou repetir para você entender bem direitinho aí em casa. Então, pronome é uma palavra que substitui, ou seja, você pode trocar o nome por um pronome. Então, quando você pode substituir o nome de alguém por um pronome, você está, então, utilizando aí o que a gente chama de classe gramatical dos pronomes. Mas os pronomes, eles também podem, além de substituir um nome, eles podem estar acompanhando, ou seja, ali do ladinho, coladinho com o nome, tá certo? E esses pronomes, eles sempre vão estar se relacionando a uma pessoa do discurso, a uma pessoa do discurso. Eita, professora, agora eu não sei o que é isso, pessoa do discurso.
Bom, pessoal, quando a gente fala em discurso, você deve imaginar que é alguém falando, discursando para muita gente, né? Pois bem, discurso sim, é fala, é texto, seja ele oral, seja ele escrito, é um discurso. Mas para existir discurso, tem que existir pessoas. Não existe discurso sem pessoas para proferir esse discurso. Veja bem então aqui, vem comigo entender quem são as pessoas do discurso. Como a gente acabou de falar, os pronomes eles estão diretamente relacionados com as pessoas do discurso, né? Então vamos entender quem são as pessoas que participam de um discurso. Vocês estão vendo aí na sua tela uma imagem, né? E nessa imagem a gente está vendo algumas pessoas. Repare que tem um menino aí bem na imagem centralizada, que é o menino que está falando, e ele está fazendo um discurso quando ele diz: eu não sou ele. Repare bem aí, até que parece, né? Esse rapazinho aqui, ele parece bastante com esse outro. Talvez ele não queira ser igual, então ele está dizendo: eu não sou ele. Parece que ele está meio chateado, né, pessoal? Repare que esse jovenzinho aqui é ele quem está falando. Então, quando uma pessoa ela está com o poder da palavra, a gente vai dizer que essa pessoa ela é a primeira pessoa. A primeira pessoa é o falante, é aquela que está falando. Por exemplo, eu agora, nesse momento que estou dando aula, eu sou a primeira pessoa, porque eu estou falando, eu sou a falante nesse momento, tá bom? Agora repare que quando a gente fala, a gente não fala sozinho, a gente sempre fala com outra pessoa, não é? No caso, esse rapazinho aqui, ele está falando com quem? Aí você com certeza vai dizer: ah, professor, ele está falando com esse outro rapaz que está à esquerda, né? Aqui, ó, aqui ao lado, né? Tanto é que ele está virado para a pessoa com quem ele está falando. Então, essa pessoa com quem ele está falando é o que a gente vai chamar, olha, de ouvinte. Olha aqui, ó. Ele está aqui, ele não está falando, ele está ouvindo. Portanto, a pessoa que nos ouve, a gente chama de segunda pessoa do discurso, é o ouvinte. Então, repare bem nisso, pessoal. Olha, as pessoas do discurso são as pessoas que fazem parte de um momento de fala, de um momento discursivo. Então, a primeira pessoa é sempre aquela que está falando, a segunda pessoa é sempre aquela que está ouvindo. Trazendo aqui para um exemplo nosso, a professora que está aqui do outro lado, ela está sendo a falante nesse momento, ela é a primeira pessoa. Quem é que está me ouvindo aí do outro lado? Ora, vocês, alunos, são os meus ouvintes nesse momento, tá bom? Mas ainda há uma terceira pessoa nesse discurso, que é aquela pessoa de quem a gente está falando, que a gente vai chamar de terceira pessoa. Então, a terceira pessoa é sempre sobre quem nós estamos falando. Nós podemos estar falando de uma pessoa, nós podemos estar falando de uma roupa, nós podemos estar falando de um vírus, nós podemos estar falando de uma festa, tá bom? Qualquer coisa ou o assunto que estamos falando vai ser a terceira pessoa. Ou a gente pode sim estar falando de uma outra pessoa. No caso aqui, olha, esse jovem com certeza é irmão gêmeo, você já deve ter percebido, desse outro, né? Então ele tá chateado porque as pessoas acabam confundindo ele com o irmão. E aí ele fala: eu não sou ele. Está explicando porque certamente o ouvinte pode ter se confundido, né? Repare que ele é a terceira pessoa, de quem o jovem aqui está falando, tá certo? Então, pessoal, quando a gente estiver falando em pessoas do discurso, não se esqueçam,
são sempre 3 pessoas do discurso: a primeira, a segunda e a terceira. E essas pessoas do discurso, elas sempre têm uma função bem definida. Então, que função é essa? A primeira pessoa, ela fala, é o falante, é quem está falando. Sempre quem estiver falando vai ser chamada de primeira pessoa. Essa pessoa que fala pode ser eu ou pode ser nós, mais de uma pessoa falando. A segunda pessoa é sempre o ouvinte, ó. É aquela pessoa que me ouve. Eu posso estar falando com uma pessoa só, no caso você, ou eu posso estar falando com várias pessoas, vocês, que a gente também pode chamar de tu, né? Que a gente não usa muito tu aqui, a gente usa mais o você, ou o vós, que a gente não usa de jeito nenhum, mas que tem a mesma função do vocês hoje em dia. E a terceira pessoa é sempre de quem eu estou ou de quem se está falando. É a terceira pessoa. Eu posso estar falando sobre o meu irmão, como é o caso aqui dessa imagem, mas eu poderia estar falando sobre as minhas irmãs. Então, ele ou elas é sempre a terceira pessoa do discurso. E lembrando que de quem eu estou falando não é necessariamente que seja uma pessoa, certo? Mas pode ser também um assunto, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser uma disciplina, pode ser sobre uma doença. Terceira pessoa é de quem eu estou falando, seja uma pessoa, seja um assunto. Fechado, pessoal? Assim sendo, pessoal, a gente já entendeu que os pronomes, eles podem acompanhar ou substituir um nome. A gente já aprendeu também que os pronomes, eles vão ter uma relação com as pessoas do discurso, que a gente já acabou de entender que as pessoas do discurso são 3, primeira, segunda e terceira. Primeira é sempre quem fala, segunda é sempre com quem se fala, o ouvinte, e a terceira é sempre de quem estamos falando, o assunto ou a pessoa de quem estamos falando, certo? Já que a gente entendeu isso, fica fácil a gente compreender que os pronomes, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser chamados de pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Você já sabe que substantivo é nome e você já sabe que adjetivo é característica, não é? Muito bem. Então, o que vai ser um pronome substantivo? Olha, gente, pronome substantivo é sempre aqueles que servem para tomar o lugar do substantivo. Ou seja, o pronome substantivo, ele sempre vai substituir um nome, tá bom? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela era a mais animada da festa. Pessoal, esse ela é um pronome. Sabe por que ele é um pronome? Porque ela, com certeza, se refere ao nome de uma pessoa, tá? Então, para não colocar aqui, ó, o nome da pessoa, a gente usou o pronome ela. A gente trocou o nome da pessoa mesmo por essa palavra ela. Então, vamos imaginar que a gente está falando aqui de Mariana. Então, veja, para não falar Mariana era a mais animada da festa, eu troquei Mariana e coloquei a palavra ela. Ela está se referindo, no caso aqui, a Mariana. Então, reparem que nesse caso aqui, a gente tirou o nome, jogou fora e trocou, substituiu por um pronome. Então, quando eu faço isso, eu pego o nome, jogo fora e no lugar dele eu coloco um pronome, eu vou ter um pronome substantivo, porque ele substituiu o nome, tá bom? Agora, o que vai ser um pronome adjetivo? Olha como é fácil.
são aqueles que servem para acompanhar o substantivo. Ele não vai substituir, ele não vai tomar o lugar do substantivo, ele vai estar acompanhando, vai estar ali ao lado do substantivo. Olha o exemplo: minha bicicleta quebrou. Você consegue enxergar aí algum nome? Algum substantivo? Sim? Muito bem, se você diz bicicleta, professora. Bicicleta é um substantivo, muito bem. Repare que o nome continua aí, ele não foi substituído, como aqui no caso do primeiro exemplo, que Mariana sumiu e no lugar de Mariana eu optei por usar a palavra ela, substituir o nome da pessoa por um pronome. Aqui não, ó, o nome continua. E aí você repare bem que antes desse substantivo, desse nome, tem essa palavrinha aqui, ó, minha. Reparou que tá acompanhando, ó, até coloquei a setinha aqui para você ver que minha está acompanhando bicicleta. Essa palavrinha minha é o que a gente chama de pronome, pronome adjetivo, também indica uma ideia de posse. Minha bicicleta quebrou, ela pertence a mim, é um pronome possessivo também, tá? Chamado de pronome, ou classificado como pronome possessivo. Mas vamos ficar aqui, pessoal, entendendo bem direitinho que pronome substantivo é sempre quando o pronome ele tem a função de tomar o lugar do substantivo, substituir o substantivo. E vamos entender aqui bem claro que pronome adjetivo é a segunda função dos pronomes. É quando os pronomes eles servem para acompanhar, não é para substituir, é acompanhar o substantivo. Fechado? Bom, pessoal, agora a gente precisa entender que há vários tipos de pronomes. É isso mesmo, vários tipos de pronomes. É bem extenso esse assunto porque ele tem vários tipos, tá? Então eu preciso dizer para você nessa aula de hoje, já que a gente está estudando pronomes, né? Você já sabe que os pronomes, eles sempre vão se referir às pessoas do discurso, ou seja, ou ele está se referindo à primeira pessoa, que é quem fala, ou à segunda pessoa, que é quem ouve, ou à terceira pessoa, que é o assunto do qual a gente está tratando, ou de quem a gente está falando. Isso aí você já aprendeu. Agora, a novidade aqui é que nós temos os pronomes chamados de pronomes pessoais, tá? Aí esses pronomes pessoais, existem 3 tipos deles: pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes de tratamento. A gente vai estudar bem com profundidade os pronomes pessoais, tá bom? Mas além dos pronomes pessoais, existem também os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e, por último, os pronomes relativos, tá, pessoal? Então, é uma gama de pronomes que é interessante a gente conhecer, mas que nessa aula de hoje e da próxima semana a gente vai focar bastante aqui nos pronomes pessoais, tá certo? Então vamos entender o que são esses pronomes pessoais. Vamos lá. Olhe, pronomes pessoais, como a própria palavra já diz, né? São pronomes pessoais, aqueles que se referem a seres, tá bom? Por isso que eles são pessoais, porque eles vão se referir a algum tipo de ser, tá? A uma pessoa, a um animal, a um assunto que está sendo tratado, tá certo? Por isso que eles são pessoais, vão estar se referindo a, inclusive, as pessoas do discurso, tá? Ou a quem fala, ou a quem ouve, ou de quem a gente está falando. Então, repare aqui no exemplo, ó.
Ricardo ainda não chegou. Repare que aqui nessa primeira oração a gente não tem nenhum pronome não, nenhum, porque Ricardo não é um pronome, Ricardo é um substantivo próprio, né? Você já sabe disso. Agora repare aqui, ó, continuando, segunda oração. Ele está na casa de Rita. Agora você percebe que ele se refere a quem? A Ricardo, pessoal. Esse ele é o Ricardo, né? Então, para não falar Ricardo novamente, a gente substituiu o nome Ricardo por um pronome pessoal, tá certo? Tá vendo que ele se refere a uma pessoa aqui, né? Então, pronome pessoal, ele está se referindo a um ser, no caso aqui é ao Ricardo. Os pronomes também têm a função, né, de evitar repetições. Então, para eu não repetir Ricardo novamente, eu uso um pronome e o meu texto, a minha fala não fica repetitiva. E isso é muito importante na escrita ou mesmo na nossa fala, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha aqui, olha, na segunda oraçãozinha aqui, olha. Os professores nos orientaram corretamente. Repare que esse nos, ele está substituindo, ele está se referindo a nós, a várias pessoas. Então, se eu sou uma aluna e eu tenho outras amigas ou amigos que estão recebendo orientações dos professores, para não falar o meu nome das outras pessoas, Paula, João, Carlos, Rafaela, Antônia, para não falar essa arma de nome, eu coloco o nos, que se refere a nós alunos. Então, repare que, novamente aqui a gente tem o uso de um pronome, tá certo? Que está substituindo o nome dos alunos. Para não colocar aqui o nome de todos os alunos, a gente usou um pronome pessoal. Então, pessoal, o pronome pessoal é aquele que vai estar sempre se referindo a algum ser, geralmente substituindo, fazendo essa substituição, para não repetir o nome ou para evitar um nome que já foi dito uma vez, a gente substitui ele por um pronome, tá certo, pessoal? E aí, olha, lembra que eu acabei de falar, os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Isso mesmo, repitam comigo, oblíquo. É esquisito, mas é esse o nome também, tá? E tem os pronomes pessoais de tratamento, tá certo? Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, eles sempre vão servir, né, para estar substituindo nomes, ou seja, indicando as pessoas do discurso, se referindo ou à primeira, ou à segunda, ou à terceira pessoa do discurso, tá bom, pessoal? Já que a gente entendeu aí que os pronomes pessoais, eles servem para substituir os nomes referentes às pessoas do discurso, vamos nos ater aos pronomes pessoais do caso reto. E aqui eu já quero apresentar eles a vocês e dizer que com certeza vocês já os conhecem e utilizam esses pronomes pessoais do caso reto todos os dias, tá bom, pessoal? E várias vezes no dia. Então, olha, aqui você tem um quadrinho bem interessante, né? Com o número. Lembrando que eu já falei que em língua portuguesa, quando a gente tá falando de número, a gente tá falando de singular e de plural, tá bom? E aí eu preciso mostrar essa outra coluna para vocês, onde a gente tem as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Só existem 3 pessoas, não existe a quarta, a quinta, não, só são 3, porém são 3 pessoas do discurso que ficam no singular e a primeira, a segunda e a terceira pessoa
que são as pessoas do plural. Isso mesmo, singular é porque com certeza vai estar se referindo a um único ser. Plural é porque as pessoas vão estar se referindo a mais de um ser, tá certo? E aqui, pessoal, olhe bem, aqui você tem os pronomes pessoais do caso reto. É esse mesmo. Quando alguém perguntar para vocês o que são pronomes pessoais do caso reto, vocês já vão logo dizendo o que é, porque é bem facilzinho, olha. Então, o primeiro pronome pessoal do caso reto, olha, é o eu, tá? Todos nós temos o nosso nome. O meu nome é Paula, o seu é João, o da coleguinha aí é Maria, e já tem outra que é Beatriz, já tem outro que é Carlos. Mas repare bem, esses nomes nossos, a gente nunca utiliza eles quando a gente está se referindo a nós mesmos. A gente sempre troca, a gente sempre substitui o nosso nome pela palavrinha eu. Ou seja, todos os dias a gente usa esse pronome aqui, ó, eu. Já parou para pensar quantas vezes ao dia você usa essa palavra? Pois é, e você está usando um pronome pessoal do caso reto e nem sabia que tinha esse nome, né? Mas tem sim. O eu é um pronome pessoal do caso reto que se refere à primeira pessoa do singular. Por que primeira pessoa? Porque o eu geralmente é a pessoa, é o ser que está falando, como eu estou falando agora, tá? E singular, porque eu é uma pessoa só, por isso que eu é primeira pessoa do singular. Segunda pessoa aqui, ó, é o tu, que é com quem eu estou falando, é quem está me ouvindo. Sempre que a gente está falando, a gente está falando com uma pessoa, pelo menos. Então, pessoal, nós temos substituído, né, essa palavrinha tu, hoje em dia, pelo você, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas usando o tu. Tem gente que ainda usa sim. Está falando com uma pessoa e no lugar de falar você, ela usa o tu, né? Mas a gente tem substituído, a maioria das pessoas aqui no nosso país, ela tem usado o você, sempre que ela está se referindo ou conversando com uma outra pessoa no singular, ou seja, se referindo a uma única pessoa, não é verdade? Muito bem. E aí nós temos aqui, olha, o ele ou ela, que ele ou ela vai ser também pronomes pessoais do caso reto, mas que se referem à terceira pessoa do singular. Isso mesmo, ele ou ela é de quem nós estamos falando, né? Então, por isso que a terceira pessoa é do singular, porque ele ou ela está se referindo a um único ser, por isso que é a terceira pessoa do singular. Então, coloca aí na sua cabecinha, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela. São as três primeiras pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mas nós temos também ainda aqui, olha, o nós, que é outro pronome pessoal do caso reto. Esse nós, repare que agora não está se referindo a uma única pessoa. O nós significa que é eu e outras pessoas que estão comigo. Aí eu uso nós. Então, se eu estou no meio, eu vou estar então usando a primeira pessoa, só que agora não é mais do singular, agora é a primeira pessoa do plural, porque é eu e outras pessoas junto comigo, que vira ou se transforma no nós, tá certo? Por isso que a gente vai ter aqui, ó, primeira pessoa do singular, eu, quando eu estou só. Quando eu estou acompanhada, então agora é a primeira pessoa do plural. Fechado, pessoal? A segunda pessoa do plural significa que eu, no lugar de estar falando com uma pessoa só, eu vou estar falando com mais de uma, como é o que está acontecendo agora. Eu estou falando com mais de um aluno. Então, eu não estou falando com tu, ou eu não estou falando com você. Agora eu estou falando com vós. Aí você vai dizer, professora, vós? Não escuto isso, né? É verdade, você escuta mais o vocês. Nesse momento, nessa aula, eu estou falando com
vocês. Isso mesmo, pessoal. Então, se eu estou falando com vocês, olha, a gente já substituiu há muito tempo esse vós pelo vocês, né? Mas o vós, a gente não pode esquecer, ele se refere à segunda pessoa do plural. Por que segunda pessoa? Porque é o meu ouvinte, ou no caso aqui, os meus ouvintes. É mais de um, tá no plural. Então, vós é a segunda pessoa do plural. Não é só mais uma pessoa com quem eu estou falando. Não estou falando mais só com tu. Agora eu estou falando com vós. Por isso que vai ser segunda pessoa, porque vocês estão me ouvindo, né? Mas eu não posso mais dizer que é singular. Agora eu tenho que dizer que é plural, porque é mais de uma pessoa que me ouve nesse momento, tá bom? E por fim, nós temos a terceira pessoa do plural, né? Que se referem aos pronomes eles e elas. São os últimos pronomes pessoais do caso reto. E repare, eles ou elas, eu estou me referindo a mais de um ser, não é só mais um ser, como aqui era só ele, ou eu estava falando sobre ela. Agora eu estou falando de vários seres. Eu estou falando sobre eles ou sobre elas. Por isso, é a terceira pessoa do plural. Recapitulando, pessoal, quando alguém te perguntar quem são os pronomes pessoais do caso reto, não esqueçam, é o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. De novo, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembrando que o tu, ele está sendo substituído pelo você há um bom tempo, e o vós a gente só encontra em textos bem antigos, como por exemplo os textos bíblicos, como também textos que foram escritos lá no século XVIII, século XIX, século XVI, em que esse vós era muito usado, tá certo? Então, na nossa gramática de língua portuguesa, o tu e o vós, eles ainda continuam sendo os pronomes pessoais do caso reto de segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Embora agora no século XXI e também no século XX, nós já usávamos o você no lugar do tu e o vocês no lugar do vós, né? Pode ser que num futuro não distante, né, as pessoas, os nossos linguistas, venham a substituir totalmente, né? A gente possa pegar gramáticas em que vai ter pronomes pessoais do caso reto: eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Por enquanto, essa mudança, essa alteração ainda não foi feita, e a gente continua estudando o tu e o vós como pronomes pessoais do caso reto. E assim também, quando a gente pega um texto mais antigo, a gente vai saber também o que significa esse tu e esse vós. Tá certo, pessoal? E aqui, para a gente quase concluir a nossa aula de hoje, eu preciso dizer a vocês que muitas vezes esses pronomes, eles são omitidos nas orações. Ou seja, eles ficam escondidos. Omitir significa esconder, não aparecer, ficar oculto. Isso porque a desinência verbal já dá a indicação da pessoa a que se refere. Olha o exemplo, gente. Falo com todo mundo. Repare que o pronome pessoal do caso reto, ele não apareceu aí. Mas todo mundo sabe que se eu estou dizendo falo com todo mundo, quem fala com todo mundo? Sou eu. Então, embora o pronome pessoal do caso reto não estivesse aparecendo aqui, olha, o verbo falo me ajuda a identificar o pronome que está faltando aqui. Eu falo. Nós fazemos muito isso também no nosso dia
no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita. A gente muitas vezes deixa o pronome oculto, escondido, né? Cantas todo dia. Quem canta todo dia? No caso aqui tu cantas todo dia. Se fosse canta, aí você poderia colocar o você canta todo dia, né? Costuma ser crítico. Ele ou ela, né? Costuma ser crítico. Veja que ele ou ela combina com esse verbo aí, costuma. Já eu costuma ser crítico não combina. Tu costuma ser crítico também não combina. Embora muitas pessoas achem que tu canta, tu costuma, tu fala, de forma alguma. Se é tu, tem que ter esse Szinho no final. Tu falas, tu cantas, tu costumas, tu vais e assim por diante, tá bom? Vamos ao teatro hoje. Repare que também o pronome aqui, ele não apareceu. Mas se eu estou dizendo vamos ao teatro hoje, eu estou falando com quem? Estou falando nós, né? Ou estou falando conosco, tá bom? Aqui nós temos outra perguntinha, ó. Sabeis o que dizes? É uma pergunta que está sendo feita a quem? Ora, a vós. Vós sabeis o que dizes? Então, olha, o pronome não apareceu, mas dava para a gente identificar facilmente que estava se referindo ao vós. Foram embora? Quem foram embora? Olha, pessoal, não aparece, mas a gente sabe. Eles ou elas foram embora? Porque não combinaria com outro pronome aqui. Eu foram embora, não combinaria. Ele foram embora, também não combinaria, tá bom? Então, muitas vezes o pronome, ele não aparece, mas a gente pode identificar com muita rapidez, com muita facilidade, porque o verbo, né, vai me ajudando. Falo, eu falo. Tu cantas, costuma, ele costuma. Vamos, é nós é quem vamos. Sabeis, é vós sabeis. E foram, só pode ser eles foram ou elas foram, tá certo, pessoal? Então, eu espero que na aula de hoje vocês tenham compreendido o que são os pronomes, tá? Não esquecer que os pronomes são palavras que servem para substituir um nome ou acompanhar o nome, tá? Eles sempre vão se referir a uma pessoa do discurso, lembrando que são 3 pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. A gente viu que também existem diversos tipos de pronomes, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos e etc. Mas hoje nós estudamos especificamente os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que sempre servem para substituir algum nome, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Valeu, galerinha top. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueçam de responder o exercício que está lá no Google Sala de Aula de Língua Portuguesa, tá bom? Um excelente dia para vocês. Vamos estudar, deixar as atividades em dia, porque logo, logo nós vamos para uma nova etapa de nossas vidas, tá bom? Um abraço e até a próxima!